Pronto, agora estamos gravando. Bem-vindos a todos e a todas que estão por aqui, retomando a temporada 2024 do GIEL, depois de uns 2 meses e pouquinho parados, né, descansando, e retomando já numa semana daquelas, né, semana de jornada. Eleni está até falando assim, esse camarada é louco, o que é que botam na água dele, mano? Ai, eu me pergunto sempre. Que água é essa que ele toma? Hoje, se eu falar para vocês que hoje eu saí de casa 6h20 da manhã, cheguei de volta às 7h10 do campus. Dia inteiro no campus, assim, pilhadana, fazendo mil coisas aí. É assim. Não sou aristocrata, sou pobre, tem que trabalhar, né? Diego, tudo bom, Diego? Gente, prazer ver vocês, é muito bom ver vocês, embora muitos ainda são Avatar, a maioria já não é mais Avatar, mas muitos ainda são. Eu acho que na GED os que são vão deixar de ser Avatar, né? A gente acaba de se encontrar na GED, na quinta-feira, sexta para alguns, né? E como a gente havia combinado, esse ano, né, nós vamos falar sobre essa questão, vamos continuar falando das questões coloniais, eu acho que isso é um assunto que não dá para a gente abandonar por completo mais, né? Sempre vai atravessar as nossas pesquisas, sempre vai atravessar as nossas leituras. É um assunto adoecedor, porque quanto mais a gente entende o que está acontecendo no mundo, mais doente nós ficamos. A gente fica no limite entre adoecer e entre surtar, né? Mas é bom a gente estar antenado, porque pelo menos eu acho que nós conseguimos nos proteger e proteger a quem está em volta, né? Sem tentar salvar o mundo, porque esse não é nosso papel, a gente não dá conta, né? E esse ano a gente vai falar sobre essa questão dos dados, do colonialismo. Agora a gente optou por falar um pouquinho como que essa questão do colonialismo dentro ou relacionada às questões de objetos digitais ou da internet, né? Dos dados. E aí nós pensamos, para começar a nossa conversa, com esse livro, né? Colonialismo de Dados. A maioria já leu, já tive alguns feedbacks. Oi, Manu, tudo bem? Já tive alguns feedbacks de alguns, né? Como disse a Ana Carlota, é um livro muito interessante que a gente começa a ler e a gente vai indo, e cada página, cada coisa que você lê é um soco no estômago que a gente fica com medo até de pegar no celular depois, né? E a gente tem que fazer um exercício aqui na cabeça para entender como é que eu mexo no celular agora, no controle da TV. A gente entende exatamente o que é viver num estado de vigilância, né? E o Foucault já falava há muito tempo atrás, eu acho que nem ele entendia completamente, né, Vinícius, o que ele estava querendo dizer e o impacto que isso teria na sociedade, né? Eu acho que se ele tivesse vivo hoje, ele estaria já pinelzinho, já, porque careca ele já era, né? É, assim, assustador. Mas a gente precisa entender isso, né, gente? A gente precisa entender isso até para a gente poder fazer pesquisas cientes daquilo que estamos fazendo, né? A proposta hoje seria nós começarmos conversando sobre o capítulo 1 e 2, né? O Sul Global e os desafios pós-coloniais na era digital, que quem assina é um dos organizadores, o João Cassino, que é quem virá falar conosco, ele já aceitou vir conversar conosco, quando a gente terminar de conversar do livro, ele vem fazer uma prova oral com a gente. Vamos fazer chamada oral aqui. Ele vem conversar conosco, né? E o capítulo 2, a hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo, quem escreve é o Sérgio Almeida, Sérgio Amadeu, que é o líder do grupo de pesquisa na UFBC, que orienta toda essa turma que está aqui nesse livro aqui, né? Então, hoje nós tínhamos ficado de falar dos dois. A ideia inicial era que o Becker e o Ricardo falassem, mas o Becker está tendo alguns contratempos de trabalho, está se afastando, família, e ele vai apoiar a GED, então ele pediu para essa semana para o Ricardo segurar as pontas, o Ricardo gentilmente topou, então o Ricardo hoje que toca a banda conosco aqui, e aí a gente pode participar, não sei como é que você vai fazer, Ricardo, se você vai só falar e eu não sei qual é a dinâmica, aí você... Eu trouxe uma apresentação só para não pular partes, né, para não esquecer nada, mas eu queria que o pessoal participasse, me interrompesse a qualquer momento, porque todo mundo leu, né, e
E é uma leitura que faz, né, é muito atual. Então, quando a gente está lendo, a gente está vendo, nossa, a gente está vivendo isso agora. Então, né, são temas que, né, que eu acho que se o pessoal participar vai ser muito bom, né? É isso aí. Bem-vindo, meu povo. Obrigado. Alguns que não puderam estar aqui hoje avisaram, tá? O Becker, que eu falei, o Cristiano também. O Cristiano está com Covid, se recuperando da Covid, né? Não pôde estar aqui. A Mariana está lá na loucura da Covid com o marido e a filha com Covid também. Está lá na correria também. E está todo mundo meio assim, né? Mas estamos nós aqui, vamos nós. Ricardo, é contigo. Tá, vou apresentar aqui. Posso subir ela aqui? Fica tranquilo, filho. Fique comendo aí. Enquanto o Ricardo sobe, gente, eu queria pedir desculpa para vocês, que o Diego chamou a minha atenção, me lembrou, eu esquecimento absurdo mesmo, de organizar o Google Classroom com os textos para esse ano. Eu esqueci completamente, assim. E aí quando o Diego me lembrou, foi anteontem, e aí eu não tive tempo mesmo, mas assim que passar a GED, eu vou organizar o Classroom, como eu sempre faço, com os textos do ano todo lá, e já fica mais fácil, tá bom? Ricardo, só estamos vendo sua tela. Tá. Mas está aparecendo aí o Sul Global. Não está aparecendo a apresentação, só a tela. Só a tela? Ué, só um minuto então. Parar. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Acho que agora vai. Foi? Agora sim. Tá. Pode botar em tela cheia se você quiser. Acho que tá. Não tá, não? Tá, não. Ixi. Não, mas dá para ler, eu acho. Ele não tá reconhecendo aqui. Bom, mas vamos... Mas pode seguir assim. Dá para ler? Tá. Tá. Então, como o Rubem já tinha dito, pessoal, esse primeiro capítulo é do João Francisco, né? E o que eu fiz? Eu peguei algumas anotações do próprio livro para a gente mais bater papo mesmo, né? Porque é como eu tinha dito, né? É uma leitura de algo que a gente vive agora, mas no início do livro ele faz essa introdução, né? Do que é esse sul global, né? E aí ele traz essa autora, Luciana Balestrin, e aí ele traz aqui que o sul global pode ser entendido de 3 formas, né? A gente pode entender o sul global como algo meramente geográfico, territorial, né? Sendo o sul os países que estão lá abaixo da linha do Equador. Então, lá para baixo, tudo sul. Né? Um outro modo de entender isso é o sul como conjunto das nações pobres, né? Ou das que estão em desenvolvimento, que são as herdeiras diretas da expressão terceiro mundo, né? Que são subalternas ao norte, né? Que é rico e desenvolvido, né? E que nessa visão se estabelece essa relação de hierarquia entre esses países. E a terceira, né? Que é uma proposta mais atual, né? Que apresenta essa visão política emancipadora, colocando o Sul como um grupo de nações independentes que surgiram após as vitórias, né, nas lutas de libertação colonial. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, porque esse termo, ele é muito comum, assim, eu já ouvi muito, mas não entendia muito bem que isso era um termo comum, né? Por exemplo, aqui a gente tem um seminário, né? E são resumos do Vozes do Sul, né? Tem aqui a agenda Vozes do Sul e agenda global, né? África do Sul, Brasil, Índia, né? Tem aqui uma pesquisa do Data Privacy que fala, né? Pesquisa destaca o envolvimento do Sul global na formulação de políticas para os direitos digitais. Então, esse é um termo que ele já está sendo usado, né? E, bom, eu não sei vocês, mas eu não tinha esse conhecimento, né? Por causa da minha visão ainda colonizada, muito provavelmente. Né? Então, ele faz esse relato bem breve aqui, para a gente entender o colonialismo, né? E aí ele destaca aqui, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os colonizadores ficaram, né, mais enfraquecidos, né? Ricardo, não está passando.
o slide. Está só no título ainda. Está só no título? Então ele está preso agora aqui. Sim, agora foi. E quando eu ponho para apresentar, não está aparecendo só uma tela. Então eu vou passar por essa aqui mesmo. Nossa, agora veio todo mundo junto, desculpa, gente. Veio o gato, veio a Kiara, veio todo mundo de uma vez. É o gato, Kiara. Gente, eu tô na... Obrigado. Bom, vamos lá. Então, com a liberação das ex-colônias, as lutas mudaram, né, e passaram a ser de descoloniais, ou seja, daquela condição de colônia para decoloniais, que é a condição de colonialidade. Então, ele entende assim, colonialidade, né, é aquele mecanismo de dominação que se mantém em funcionamento mesmo após a independência. Então, ele é uma condição diferente, né, de colônia. Ele se mantém, mesmo após, né, o que aconteceu com os países que já tiveram a sua libertação, no caso, né. E então, ele traz aqui que o Sul, né, essa visão do Sul como projeto político, né, ele teve 3 eventos que eles são históricos, né, e aí ele traz a Conferência de Bandung, né, em 1955, que 23 países asiáticos e 6 países africanos, né, estavam tratando sobre soberania, integridade territorial, igualdade entre raças, a não intervenção e a não ingerência em assuntos internos, né, e a autodeterminação dos povos. Depois, em 61, teve o movimento dos não alinhados, né, que é um legado dessa conferência de Bandung, né, também, né, e eles atuaram fortemente no âmbito da Organização das Nações Unidas, né, eles obtiveram avanços importantes, né, para os interesses afroasiáticos, né, na década de 60 e 70, né, mas, né, a gente observou que com o avanço do neoliberalismo, né, esse grupo começou a entrar em declínio, né, e em 66 teve um outro encontro em Havana, em Cuba, né, que envolveu mais fortemente os países da América Latina. Nesse encontro foram 500 delegados de 82 nações, né, que eles estavam, naquele momento, preocupados mais com aquela agressão imperialista, né, da guerra do Vietnã. Né. Só que, na América Latina, a gente estava em um momento um pouco diferente, né, se a gente comparar com o que aconteceu na Ásia e na África, porque aqui o início da dominação colonial, ela se deu com a chegada de Colombo em 42. E as independências no continente americano, né, que começaram lá nos Estados Unidos em 70, né, em 1770, depois a haitiana em 1789, né, e depois na América Espanhola, as guerras da independência foram conduzidas pelos crioulos, né, que eram os membros das elites locais. Eu acho que eu errei a digitação, que acho que eu não sei se crioulos, acho que é com 2 L que ele escreve lá, que eles são os membros das elites que eram os próprios descendentes dos espanhóis, né? Então aconteceu uma coisa um pouco diferente, né, em cada região. Então o Paraguai, ele conseguiu essa independência em 1811, a Argentina em 16, o Chile em 1818, Venezuela e Colômbia em 1819, o México em 1821 e o Equador em 1822. Nessa hora, o Dom Pedro aqui já estava falando, ih, vai dar ruim aqui, né? Tá todo mundo, né, se libertando. Então, o que aconteceu? O rei de Portugal, né, fez com que o Brasil se tornasse independente, mas ainda ele manteve o controle, né, da dinastia dele, né, que era a Casa de Bragança, tornando o Dom Pedro I o imperador dessa nova nação, né, que teoricamente, né, é independente, mas é uma independência controlada, né, por Portugal. Então não é bem, né, uma independência, né. Então, ao perceber os conflitos dos países vizinhos, né, em 1821, né, já estava chegando, né, estava todo mundo começando esse movimento no Sul já estava chegando por aqui. Tem uma frase que diz que, né, Dom João disse pro Dom Pedro: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que has de me respeitar do que para algum aventureiro. Ou seja, né, se esse país porventura se tornar, né, livre, né, que ele seja nosso,
né? Ou seja, né, que ele continue sendo uma colônia, né? De uma forma mais diferenciada, assim, né, uma maneira de manter ali o seu poder, né? Então, essa manobra dele, né, do Dom João, permitiu que o Brasil se manter, né, por isso que ele é um país, né, de todos esses da América do Sul, o Brasil, ele manteve essa integridade territorial, né? E a América Espanhola, ao contrário, ela se dividiu, né, em dezenas de países, né? Então, foi uma jogada que ele fez, né? Só que, né, esse nosso libertador, ele gostava tanto do né, de ficar aqui, que assim que o pai morreu, ele voltou para a Europa, né? E aí ele se tornou lá o Dom Pedro IV, deixou aqui o filho de 5 anos, né, que é o Dom Pedro II, que foi nomeado imperador aqui com 14 anos e reinou por quase 50 anos. E ele só foi deposto em 1889, né, quando se proclamou aqui a República. Então, o colonialismo, né, mesmo com essas histórias, né, de se tornar independente, até existe essa independência no nome, mas ela é muito subordinada ainda, né? Gente, vocês me perdoem, eu tô aqui com uma bebezinha, um gato, 5 crianças. Perdão, gente. Relaxa, Ricardo. Tem Galera, nada de perdão. Vocês podem, por favor, ir pro quarto ali assistir televisão, só para eu terminar aqui a apresentação, igual eu combinei com vocês? Vai lá, Kiara. Tchau, Kiara. Ela ainda falou tchau. Então, galera, desculpa, gente. Então, aqui voltando. Da próxima vez, papai, você dá um trabalho para ela e bota ela para apresentar junto. Ela acabou com 100 folhas de sulfite aqui em 5 minutos. Não é fácil, não. Olha lá, o Diego manja como que é o rolê lá. Depois me dá umas dicas aí, Diego, que eu tô patinando. E aqui, então, depois desse relato, assim, né, sobre o colonialismo, que ele faz de uma forma bem breve, ele traz os pensadores, né? Então, ele traz Bolívar, Marx e a Rosa de Luxemburgo, né? Porque aí ele, né, ele faz uma introdução mesmo, só para a gente entender a diferença da questão da situação, né, de colônia, né, e da colonialidade, né? Então a gente não vive mais aquela questão da colonização histórica, né? A gente está vivendo um outro tipo de colonização. Então é só para diferenciar que ele faz essa introdução bem breve mesmo, né? Quase que uma aula de história, né? Mas bem breve, bem abreviado mesmo. Então ele traz aqui os pensadores para aprofundar um pouquinho. E aí tem uma questão que até me surpreendeu aqui, porque ele conta aqui, né, que Karl Marx foi contratado para escrever um artigo sobre o Simão Bolívar, né, e pro autor que fez isso, né, ele fez uma análise do Marx, e ele disse que o Marx foi extremamente superficial, e a reflexão que ele teve, né, sobre as sociedades pré-industriais e não capitalistas, né, ele não tinha sistematização suficiente para fugir das generalizações eurocêntricas, né, porque o Marx, né, embora seja referência para muitas pessoas, ele tem aquela visão eurocêntrica, né, que o autor, né, ele ao longo dos outros capítulos, eu percebi que o Marx, com o tempo, ele vai mudando essa visão, né, mas eu não sou um profundo conhecedor de Marx, eu não sei até que ponto isso foi se diluindo, né? Mas aqui, né, ele diz que, inicialmente, o Marx, como qualquer outro europeu, viu tudo isso como algo que era um vazio total, né? Ele via isso aqui como um vazio total, como se fosse uma extensão, né, da Europa, né? Então, para os europeus como Marx, as colônias seriam como territórios vazios, né? Que pena, eu acabei falando que estava escrito. Apenas extensões distantes da Europa. Então ele tinha essa visão etapista, ou seja, de que a colônia era apenas uma fase
para que ela se tornasse algo semelhante a quem a está colonizando, né? Então ele tem essa visão etapista, né? E eurocêntrica também, né? Então ele, por exemplo, considerou a ocupação inglesa, né, destrutiva, mas ao mesmo tempo regeneradora. Ou seja, ele reconhecia a violência e a brutalidade dos colonizadores, mas tudo isso como uma etapa para a chegada do progresso nas sociedades rurais, né? É uma coisa até, né, um pouco difícil de compreender, né? E aí ele diz aqui que nos seus últimos anos, né, ao perceber essa dinâmica das lutas, né, como dos movimentos socialistas que estavam crescendo na Rússia, né, ele passou a aceitar a possibilidade de estágios distintos de desenvolvimento, né. E aí ele passa para Rosa de Luxemburgo, né. Desculpa o erro aí, gente, de português, porque eu tive que refazer um pouco alguns textos aqui, né, que é uma pensadora do marxismo, né, agora do século XX, né, e ela estava vendo que, né, que o resto do planeta, para além da Europa, ele não deveria ficar preso a uma uniformidade do mundo social, né? Então, a expansão imperialista, né, ela percebeu que, né, que para essa expansão, para ela ampliar, né, para o capitalismo crescer, né, para acumular mais capital, eles precisam de quê? De mais território, de dominar outras culturas, né, de tomar mais bens, né? Então, a partir da visão dela, né, a emancipação dos povos colonizados se inclui como um assunto que é mais caro aos movimentos comunistas, né, e revolucionários que surgiram a partir da década de 20, né? E aí ele parte agora para o pensamento mais. Então, alguém quer fazer algum comentário? Porque agora ele salta para o pensamento brasileiro. Alguém quer fazer algum comentário até agora? Eu não consigo ver o rosto de ninguém, nem. Sim, não? Posso continuar? Pode. Tá. Então ele parte agora para o pensamento brasileiro, né? Ele estava trazendo Marx, ele estava trazendo a Rosa de Luxemburgo, então ele traz essas questões para o pensamento brasileiro. Então, e é engraçado porque ele vai fazendo isso de uma maneira gradual, né? Porque ele traz a seguinte questão, né? Que mesmo o pensamento decolonial, ele inicialmente, lá no início, ele mesmo assim ele ainda é preso à matriz de modernidade europeia. Então ele foi evoluindo, né, até se tornar um pensamento decolonial de fato, né? Então ele traz essas questões, né? Porque tudo isso impactou, mas são todas coisas externas, né? O fim da Primeira Guerra Mundial, né? A União Soviética formada em 22, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, e aí é uma coisa interessante, né, que eu desconfiava e ele trouxe aqui, né, eu não sei se é algo que é do conhecimento de todos, mas eu sempre achei estranho, e agora eu li aqui, e ele relata que em 34 houve uma missão francesa para fazer a estruturação da USP, né, e da sua faculdade de filosofia. Por causa disso, né, hoje tem, né, a gente tem até hoje essa influência do pensamento francês, né, que é forte, né, nas nossas ciências humanas até hoje, porque houve essa missão francesa que veio para cá para estruturar a USP, né? E aí ele divide esse pensamento em dois blocos, né? Que é o bloco evolucionista e o bloco culturalista, né? Então, no bloco evolucionista, ele traz aqui o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque e o Caio do Prado. Gente, desculpe aqui os errinhos, corrigindo antes que seja tarde demais. E aí ele traz as publicações e faz um breve resumo, que é o que eu tenho que compartilhar com vocês aqui. Então, do bloco evolucionista, ele traz o Gilberto Freire, e a obra é Casa Grande Senzala, e nessa obra, o Gilberto Freire, ele cria o mito da democracia racial, que é um termo que sugere a ausência de discriminação racista no Brasil. E
né, de acordo com o autor, né, essa obra ressalta a formação da sociedade brasileira por meio da miscigenação dos brancos, sobretudo os portugueses, com os escravizados negros e com os povos indígenas. Né, e tudo isso, né, segundo ele, né, formou-se um amálgama, criando a nossa sociedade, né, ou seja, ele ignorou todas, né, algumas questões, né, e esse pensamento, assim, bem simplista. Aí, em 36, né, o Sérgio Buarque de Holanda, né, na obra Raízes do Brasil, trouxe a hipótese de que o legado colonial português ainda era o obstáculo para a implantação de uma democracia do Brasil. Isso ele enxergou. Mas o livro ainda apresenta o brasileiro como um homem cordial, né, que tem um perfil psicossociológico muito afetivo, né, e que isso nos atrapalhou na superação das nossas mazelas sociais, né. E, bom, e agora em 42, o Caio do Prado, né, ele mostra a exploração do colonizador, né, como negativa, e ele busca explicar as origens das nossas desigualdades, né, diversidades e contradições sociais. Então a gente percebe que, com o tempo, essa visão ela vai mudando, né, eles vão trazendo novas contribuições e vão percebendo que, mesmo eles querendo explicar, né, onde eles estão, né, ainda é muito forte a visão eurocentrista, muito forte mesmo. Perdão, gente. E nos anos seguintes, né, a análise colonial e pensamento, né, brasileiro foi recebendo novas contribuições, né, e evoluíram com as críticas de outros autores, né, que são Guerreiro Ramos, né, Alélia Gonzalez, né, Oscar Pinto e Florestan Fernandes, né. E o segundo bloco, né, que é o culturalista, esse é bem interessante, né, que ele traz a teoria da dependência e suas variantes, e aí já é uma coisa mais, já é uma visão um pouco mais complexa. Nas décadas de 60 e 80, surge e se desenvolve, né, essa teoria da dependência, né, que ela também é de corrente marxista, e ela alerta para a superexploração das classes trabalhadoras na América Latina, né, e para excessiva remessa para o exterior de excedentes, né, como lucros, juros, patentes e royalties, ou seja, tudo aquilo que é produzido vai para fora, né, tudo aquilo que tem valor vai para fora, né. E são os autores dessa teoria, o André Gunder Frank, a Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, e o Rui Mauro Marini, que ele traz esses autores. E esse é bem interessante, e seria muito legal a gente trazer alguma coisa para o grupo, que eu estava lendo alguns artigos do Aníbal Quijano, Rubens, eu não sei como se pronuncia, né? Mas eu achei os artigos dele bem interessantes, e ele traz essa questão, que a história da modernidade em si, ele dependeu da conquista das Américas, e não o contrário, porque é muito mais simples, não é simples, é um pensamento de colonializado, né, achar que o colonizador né, ele é um modelo, mas na verdade ele só existe porque ele explorou, né, porque ele roubou, porque ele não respeitou, né, porque ele explorou, né, sem limites, né. Então, essa modernidade, ela dependeu dessa conquista, né, não foi o contrário, né. Então, somente com essa exploração, né, que começou com Portugal, Espanha, e depois, né, outras potências da Europa, né, fizeram, né, que se gerou, né, essa força, né, motriz da modernidade, né, e da revolução industrial. Então, tudo isso que aconteceu, né, não foi por esforço próprio, né, mas foi às custas de muita exploração, né. Então, é de longe, né, algo que não deve ser, né, é algo que a gente tem que ter um pensamento realmente, né, decolonial. Ricardo, eu acho que a Eleni quer falar antes de você. Por favor, Eleni, porque eu não estou vendo as mãozinhas, não estou vendo nada, Rubens. Na verdade, eu nem ergui minha mão aqui, não. Mas é só
Ricardo, a evolucionista e a culturalista não eram a mesma coisa? Não eram evolucionista barra culturalista contra, versus, né? Não é contra. Não. Não, versus a teoria da dependência? Não. Ele falam que ela se divide em dois blocos, mas ele não falam que são blocos antagônicos, né? Nem falam que é a mesma coisa. Ele só relata que são dois blocos, né? E que os pensamentos são um pouco diferentes. Então, eu entendi, Eleni, que é um pensamento que foi evoluindo, deixou de ser, né? Tem esse bloco, mas ele foi evoluindo para uma outra coisa, né? Ele se tornou uma outra coisa, porque ele deixou de fazer sentido. Então, não é uma questão diversa. Eu entendi, né? Da maneira que eu entendi, é que houve uma evolução com o tempo, porque a própria visão de quem escrevia era uma visão de um colonizado. Então, ele tinha uma visão muito míope da própria realidade, né? Entendi. É o que eu entendi, né? Eu não sei, o Rubens também leu. Eu havia entendido se o Rubens que evolucionista ou culturalista, que seria o grupo dos pensadores do Gilberto Freire, que esse seria um grupo. E o segundo grupo seria o da teoria da dependência, que é o que viria depois. Mas ok, era só essa mesmo minha dúvida. Foi isso que eu entendi, Eleni. Bora, gente, entrar na roda aí? Foi dessa forma, não sei se o Rubens entendeu assim também. Não, bota todo mundo na roda aí, cara. É a Ana. Eu entendi como Eleni também, porque depois ele divide pelo tempo, né? Então ele diz que como se fosse lá até 60, 80, né? Na página 22 ele fala assim: nas décadas de 60 a 80 surgiria e se desenvolveria a teoria da dependência. Isso, né? Mas aí ele mas ele não diz que é uma contra, ele fala que surge uma nova. Então, mas eu não acho que é uma contra a outra, tem uma... E a outra é uma evolução. Depois aparece uma outra, né? Sim, foi exatamente isso que eu entendi. Ah, tá. Né, que não é uma, né, eles não foram eles não ocorreram de modo simultâneo, né? Isso. Síncronos, né? Aconteceu um e depois aconteceu o outro, né? Foi dessa forma que eu entendi. Até porque o primeiro grupo tem uma maneira muito simplista de tentar explicar, né, a própria, né, o próprio mundo que eles vivem, né? Uma maneira muito colonial, né? Na verdade, a gente vai vendo, a gente vai traçando uma linha do tempo, né? Desse pensamento brasileiro que ele traz aqui, que você vai apresentando, né, Ricardo? E aí você usa o exemplo lá da Faculdade de Filosofia da USP. Na verdade, assim, parece que quanto mais próximo a gente está ainda da administração totalmente colonial, o pensamento ainda é muito vinculado a essa dinâmica, essa lógica colonial lato sensu, né? E aí ele vai se desvinculando aos poucos. Aí ele cita aqui o Gilberto Freire, ele vai citando o Sérgio Buarque de Holanda, né? E ele vai mostrando como é que aos poucos a gente vai tomando mais consciência dessas questões coloniais e vai se distanciando dela cada vez mais. Vai se desvinculando, né? Vai se desvinculando, vai rejeitando, vai ressignificando cada vez mais, né? A teoria da dependência, ela é uma outra etapa. Talvez uma etapa bastante importante, embora tenha muitas limitações, mas há algumas potencialidades também, mas muitas limitações, nesse desvincular, tanto que é lógico que, gente, para escrever um capítulo de livro não dá para você falar de tudo, né? Ele tem que fazer algumas escolhas, e a escolha dele foi fazer essa linha do tempo bem mais enxuta para chegar no que o Ricardo vai começar a falar agora aí dos estudos pós-coloniais, né? Mas para mim fez sentido, quando você olha assim de forma bem reduzida, fez sentido a construção aqui, né? Então, eu acho que é isso, não é que é um contra o outro, né? Eu acho que um vai completando a linha do tempo de uma maneira diferente, né?
O processo de desvincular-se. Sim. Isso aí, bora pro Mais Fanon. alguém, por favor. Quem dá mais, quem dá mais? Ainda mais, porque depois que começar o Fanon, Não, bora pra porrada. aí eu não vou querer mais parar de falar. Não, bora pra pancadaria. Fanon é pancadaria. Então, vamos lá. Então, aí a gente chega, né, nos estudos pós-coloniais de fato, né, que é o Franz Omar Fanon, né, que é como intelectual e filósofo, Fanon é considerado um dos precursores dos argumentos pós-coloniais, do pensamento terceiro-mundista e do nacionalismo africano. Eu confesso para vocês que eu não tenho um conhecimento, né, profundo em Fanon, né, e fiquei muito interessado agora, né, porque eu vi que, né, não tem como falar disso sem entender, né, Fanon. E aí ele traz aqui as obras, né, algumas obras, né, ele Aliás, traz... viu, Ricardo, só te interrompendo aqui, viu, Ricardo, Diego, Moisés, eu vi que chegou aí, Moisésão, bem-vindo à trupe de novo. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir escapar desse negão, né? Eu senti isso. Né? Acho que a gente já está escapando demais dele, né, Diego? A gente já passou por vários aqui, né? Eu acho que não, eu acho que não tem como fazer essa curva sem passar por ele. Não dá. Ele traz esse... eu não sei se tem mais alguém, porque eu só estou vendo a apresentação. Aí se mais alguém quiser comentar. Sim, como algumas mulheres também, né? Angela Davis, A gente também está dando umas voltas que uma hora a gente vai ter que entrar em algumas mulheres também que a gente só tangenciou, né? Vai lá, Ricardo, segue aí. Então, vamos lá. Nessa obra Pele Negra, Máscaras Brancas, ele analisa os efeitos psicológicos da subjugação colonial para os negros. E nessa obra ele defende que a desalienação do negro exige uma tomada de consciência de suas realidades econômicas e sociais, que o complexo de inferioridade do negro ocorre inicialmente por um processo econômico e depois pela interiorização, que ele chama de epidermização. Porque, se não me engano, ele era médico também, não é isso, Rubens? Psicanalista, né? Ele era psiquiatra. Isso. Psiquiatra? Isso. Então ele era, né, ele é formado em medicina também, né? Por isso que ele traz esse termo, né? E eu falei, epidermização. Então é como se vestisse a pele da inferioridade, né? E que a experiência vivida pelo povo negro colonizado é importante para entender essa busca, né? Pela sua identidade como negro. Então essa obra aqui eu acho que, né, já era para eu ter lido, gente, já faz tempo. Tem uma outra aqui, ó. O ruim é acompanhar o Rubens nessa velocidade aí, mas vamos lá. Aí tem uma outra obra dele aqui que ele traz, que são Os Condenados da Terra, em 61, né? E nessa obra o Fanon defende que a descolonização só seria possível como processo histórico, né? Que é um encontro antagônico de duas forças, o encontro do colonizador e do colonizado. E nessa defrontação, né, que ele fala que essa primeira defrontação, né, que ela foi feita na base da baioneta, né, do canhão, da dominação, da exploração. Então, como é feito dessa forma, o colonizado, né, que ele se empenha em realizar a descolonização, ele precisa estar disposto a tudo, inclusive a violência, se for o caso, porque responder como se fosse na mesma medida, né, porque é algo, né, muito desproporcional. O Ricardo, sabe o que é interessante? É que quando ele fala isso, ele fala o colonizado empenhado em realizar a descolonização. Isso. Ou seja, ele ainda está falando daquele primeiro processo que vamos dizer assim, que é físico. Sim. Né? Estar livre fisicamente. Então, exatamente, expulsar esses invasores, enfim. Mas ainda a gente carrega
essa colonização na nossa alma, né? Eu tive a oportunidade agora em janeiro de ir para Uiramutã, e eu fui lá participar de uma assembleia com 77 lideranças indígenas. Aquela região em Roraima é uma região que foi, por muitos anos, explorada pelo garimpo. Os indígenas expulsaram fisicamente os garimpeiros de lá. Não tem mais garimpeiro. Tanto que, durante essa assembleia, vários indígenas estavam com arco e flecha protegendo a assembleia de invasores. Eles pegaram um invasor, porque está muito na fronteira com a Guiana, prenderam até chegar a Polícia Federal para levar o cara. Mas, assim, eles estavam, para iniciar, eles rezavam. Alguns, uma reza da Igreja Católica, outros, uma reza de outra igreja. Né? Ou seja, eles continuam colonizados. Catequizados. Continuam colonizados. Olha como isso é forte. É como a gente, né? A USP Ana, tá na alma. Estruturou lá o curso com aqueles professores franceses. Até hoje, né? Quando você vai escrever um trabalho, alguém vai te dizer, não está dentro do formatinho. Ou seja, a gente continua do mesmo jeito. Então, vamos ouvir agora um ex-uspiano que foi orientado por um francês. Não, quase fui colonizado, mas enfim. Mas essa discussão, né, e aí o Frantz Fanon, as leituras dele são bastante assim, não é uma coisa densa, né, que você precisa ler 500 vezes para entender. E aí, pegando esse gancho, né, da discussão, né, desse sistema de exploração que é econômica, né, o Frantz Fanon, ele, nos estudos pós-coloniais, ele tratava também de uma violência psicológica que desumanizava o sujeito que era colonizado, e aí alienava eles à própria cultura, né? Então, tem muitos achados de Fanon que ajudam a exemplificar os estudos pós-coloniais. Uhum. Eu acho que... Volta, Ricardo, o slide anterior, por favor. No slide anterior, quando ele fala ali, ó, interiorização da inferioridade, que ele chama de epidermização, né? Eu acho que esse processo, isso já é processual, como eu tenho dito, isso já é verbo, né? Epidermizar, né? Que é um conjunto de ações para tornar a pessoa, para que a pessoa interiorize essa sensação de que ele é inferior. Né? Epidermizar. São várias ações, várias políticas, e aqui política não só no sentido estatal, mas políticas institucionais, políticas na comunidade, políticas familiares, não é isso? Que epidermizam na pessoa esse sentimento de inferioridade, né? Gente, é só a gente não precisa ir muito longe, é só a gente olhar as famílias que não têm essa percepção, como elas epidermizam, por exemplo, na mulher, esse papel de mãe, dona de casa, que vai ter que cuidar dos filhos, cuidar da casa, até hoje. Até hoje. Né? É um processo isso. Então, o que Fanon ele enxergava naquela época, ele usou um substantivo, mas que já era uma coisa processual e continua sendo hoje em dia, né? Então é isso, a gente enxergar isso, né? A diferença é que o Fanon já era daquele... Ele já era da baioneta mesmo, né? Ele já gostava era de... Né? Tiro, porrada e bomba. Então ele já ia literalmente para pancadaria, né? Mas ele entendia que era assim que se resolveria no começo. E em alguns casos foi assim que se resolveu. A Argélia foi assim que se resolveu no começo. O Haiti foi assim que conseguiu se resolver no começo. Outras não precisaram disso. Mas muitas ex-colônias só conseguiram se livrar do jugo administrativo, pelo menos, na base da força. Não teve outra alternativa, né? Em Condenados da Terra, ele discutia isso, né? A inevitabilidade da violência, né, pela independência.
É só, aí, Ricardo, se você quiser seguir, só um comentário particular meu, tá, gente? Que ele faz parte do que eles aqui, os autores, e muitos autores chamam de estudos pós-coloniais, né? Mas aí, eu já comentei isso em outros momentos, para mim não é pós ainda. Eu nunca gostei do prefixo pós, porque pós é uma coisa que já acabou, e nós ainda não conseguimos remover as marcas do colonialismo. E a própria Silvia Kuzikan, que ela também diz isso, ela diz que o pós é uma quimera, é o sonho, é o que a gente quer chegar no pós. Nós não chegamos ainda. Mas é lógico que quando a gente está falando dos pós-coloniais, e a gente está falando da geração de Fanon, que não é só Fanon, não, é Fanon e depois tem os indianos lá, os subalternos, para eles era pós-colonial, porque do ponto de vista administrativo eles tinham conseguido de fato se livrar do jugo do colonizador, né? Hoje a gente entende que não conseguiu em vários outros aspectos, como por exemplo o que a Ana mencionou, um grupo de indígenas para defender a terra ainda mostram que são catetizados. Então, assim, ainda não é pós no sentido pleno da palavra, né? Então, assim, eu gosto de ter essa percepção bem clara, né? Quando a gente está falando de pós, no caso de Fanon e de alguns, a gente está falando de um processo de libertação colonial administrativo. Isso sim é pós. Mas quando a gente está falando do colonialismo como uma marca que a gente vê hoje ainda na sociedade, ainda não chegamos no pós. Aí é o que a Silvia chama de quimera, né? Estamos querendo, mas ainda não deu, né? Ainda não chegamos. Então, a gente poderia, Rubens, talvez considerar que ele faz parte dos estudos decoloniais, né? Para a época dele, Ricardo, eu fico tranquilo em aceitar que é pós, porque ele está falando de uma libertação política e administrativa. Isso, de fato, aconteceu para Fanon e muitos da geração dele. Para Fanon, Aimé Césaire, para os que lutaram pela libertação do Haiti, pelos próprios africanos, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outros, de fato aconteceu um pós. Mas não o pós total. Sim. Porque ainda há uma dependência colonial, e nós, no Brasil, não podemos dizer que nós já superamos essa lógica colonialista. Nós não podemos afirmar isso, gente. Porque o tempo todo nós somos confrontados com movimentos colonizantes que nós reproduzimos. E a gente fica mordido de ódio, porque a gente não consegue se libertar totalmente desse líquido amniótico que nos envolve, né? E a gente só tem percepção disso, né, Ana? Você só consegue lá nos indígenas perceber isso porque você está estudando isso. Porque talvez em outra época você ia chegar lá e falar, olha que lindo, eles estão fazendo uma oração antes de defender, para nos defender, olha que coisa mais linda e emocionante. A visão seria outra, talvez. Muito curioso isso. Passa batido mesmo. Então, ele traz aqui, continuando, que em 90, né, em Caracas, na Venezuela, aí um outro grupo, né, chamado Modernidade e Colonialidade se formou, né, que ele é considerado no meio acadêmico um dos mais importantes coletivos sobre o pensamento latino-americano. E aí os membros são Aníbal Quijano, acho que é assim que se pronuncia, não sei, Walter Mignolo e Arthur Escobar. Eu li algumas coisas do Aníbal Quijano na curiosidade e achei muito interessante, né? Muito, muito legal mesmo. E pro autor, né? Ele traz né, mais informações sobre o Quijano. Ricardo, posso fazer um adendo aqui, ó? Pode. Ó, gente, o Aníbal Quijano, o Mignolo, o Arthur Escobar, o Henrique do Céu morreu o ano passado, né? O Santiago do Castro Gomes, o Grossfogel, o Maldonado Torres e Catherine Walsh, ali na lista do Ricardo só apareceram 3, né? Essas pessoas que eu falei, todos eles faziam parte da fundação do Grupo Modernidade e Colonialidade. Então, só para vocês entenderem a dimensão disso, nós vamos ter na quinta-feira conosco, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vai ter conosco uma das pessoas que fundou esse grupo, que é a Catherine Walsh. Né, trabalhou junto com toda essa galera aí que a gente está falando, que o Ricardo está falando, né? E ela já é uma senhora de 70 e tantos anos. Né? Então, dessa turma aí, quem está vivo ainda é o Mignolo, que já tem 80 e lá vai tralalá. O Quijano já morreu, o do Céu já morreu,
O Grossfogo está 70 e cacetada, a Catarina com 70 e cacetada, o Crasto Gomes tem 70 e cacetada. Todos eles são assim, nessa casa aí, né? Então, assim, a gente tem que sugar essa velhinha, tá? Aproveitem. Talvez seja a última vez, não sabe quanto tempo mais ela vai estar conosco. Né? Ele traz aqui que pro Quijano, né, não existe colonialismo sem dividir a humanidade em raças, né? Logo, racismo, escravidão, né, o genocídio dos povos indígenas foram peças, né, indispensáveis para edificar, né, esse processo, né, entre aspas, civilizatório europeu, né, nos últimos 500 anos. Né, dos artigos que eu peguei, eu gostei bastante do Quijano, porque ele, né, não passa a mão na cabeça mesmo. Né, e aí ele traz aqui mais algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês, que esses são trechos do livro mesmo. Tá? A teoria do Quijano, com o passar do tempo, né, ela foi se concentrando no conceito de colonialidade do poder, né, que é um padrão de poder e de dominação que coloca a ideia da superioridade europeia como uma concepção natural, né, que é imposta, né, ao mundo todo. Né, e a exaltação da modernidade nesse contexto é a própria preservação da colonialidade, né, principalmente nessa noção de, né, exploração apoiada em raça. E as categorias do poder colonial, né, elas seguem expurgando, expulsando, né, o máximo possível, né, de pessoas da categoria humana, né, ou seja, o não branco, o não europeu, né, ele segue sendo aquele que é o degenerado, o inferior, o pobre, né, o exótico, né, o descartável. E isso que ele traz aqui é muito interessante, basta a gente abrir, sei lá, o Instagram agora, né? O que a gente vai ver como modelo, né? Como aquilo que o algoritmo nos mostra como modelo, como aquilo que deve ser visto, né? E depois aí, né, tem uma outra questão que entra também de modulação, mas mais para frente o autor traz, né? Mas eu não vou adiantar para não bagunçar. Então ele... aí, só para claro, chegar aqui, ó. Eu vi o Moisés entrando aqui, não sei se ele está aqui, eu já chamei ele, não sei se ele pode falar também, que eu acho que às vezes ele está lá na escola, ele comentou, né? Mas aí, se ele tiver e ele quiser me ajudar, viu, Moisés? Ó, são duas categorias importantes aqui, gente, que o Quijano traz para entrar no assunto dos dados, tá? Uma é a ideia de modernidade. Então, essa ideia de modernidade, né, de que o mundo precisa se modernizar, foi a máquina, foi o motor propulsor do movimento de colonização, né? Então, nós aqui chegamos num patamar, nós precisamos continuar nos modernizando, e isso é um reflexo do que já vinha acontecendo na Europa com o iluminismo e tudo mais. A gente precisa agora continuar modernizando, e a gente precisa de dinheiro. Saíram para buscar dinheiro sob o pretexto de modernizar, de levar essa modernidade para outros povos considerados inferiores ou selvagens. Estou resumindo muito a maquinária aqui, tá? Mas a modernidade é esse combustível para esse movimento colonialista. O Quijano, ele deixa isso muito claro. Então, ele vai dizer o seguinte, que esse movimento colonialista, ele é fundado, a gênese e o movimento que o sustenta é o poder e a dominação. E o que dá combustível para continuar essa coisa colonial acontecendo é essa ideia de modernidade. Então ele pensa o seguinte, para a modernidade existir, tem que ter o colonialismo. Para o colonialismo existir, tem que ter poder e dominação. Então uma coisa está vinculada à outra. Agora a gente para e pensa assim, gente, é sempre assim. Sempre essa ideia. Né? A modernidade, levar o que é moderno, sempre transmite a ideia de impor sobre outro que não sabe o que você sabe, que não tem o que você tem, e que você considera que ele precisa ter. De novo, mais uma vez, eu não aguento ficar sem falar, eu falo mesmo para a Ana Carlota e para a Eleni, que são minhas colegas de trabalho, a danada da tal da formação é isso, né?
vamos modernizar a prática pedagógica. Eu já sou moderno, eu tenho, então eu vou te formar. Eu vou te dar essa formação. A lógica é sempre a mesma. Só que ela carrega a reboque, essa lógica de modernizar, de dar o que o outro não tem, ela carrega a reboque essa lógica colonial, que vai envolver sempre poder e dominação. Um saber e outro não saber. Um por cima, outro por baixo. Um que sabe, outro que não sabe. Um que domina e outro que é dominado. E aí ela vai sendo aprimorada, né? Por degenerado, por inferior, por pobre, por exótico, até chegar no descartável e no que tem que ser eliminado. Ela vai escalonando. Essa é a coisa. É isso que ele destaca. Por isso que o Quijano ele vai sempre falar dessa questão da modernidade e colonialidade. Modernidade é essa matriz de colonialidade, né? Ela vai sempre trabalhar junta, porque elas se retroalimentam, né? Se retroalimentam. Ô, Rubens, vai lá. Dessa tua fala aí, no próprio slide, também consta o ápice, né, que é o não humano. Exato. O ápice é considerar o sujeito, ou criar estratégias para que seja considerado ou justifique a não humanidade do outro. Exato. Para colonizar. Porque o que foi percebido, assim, é bem interessante, viu, gente? O que foi percebido é o seguinte: eu quero levar a modernidade. Se o Douglas não aceita a modernidade, o problema não sou eu, porque eu estou nesse patamar superior aqui. O problema é ele, que ele não é ser humano, ele não aceita. Então eu preciso eliminar, tirar dele características de humano, até para eu estar justificado para acabar com ele, para destruir, para matar, para fazer o que eu bem entender. Sim. Tá? A sacada do Quijano é que ele foi percebendo que esse processo de eliminação, ele começou a se vincular com muita potência às questões de raça, e aqui, gente, raça não é raça negra. Lógico que a raça negra está na frente, mas ele começou a chamar de raça inferior. Pode ser raça negra, pode ser a raça de cigano, pode ser a raça do pobre, pode ser a raça que for, a raça que tem que ser descartada. Né? O indígena, o índio, né? Não é só o negro. Tá? E, junto com a questão de raça, ele vinculou a questão do sexismo, de gênero, também. São duas coisas que o Quijano entendeu com muita clareza, né? Então, eu preciso dominar, o poder precisa ser exercido sobre o corpo, na forma de raça e de gênero. Que aí eu consigo descobrir se é humano ou se não é humano. Se não for humano, eu vou descartar, porque não quer ser moderno. Não quer ser moderno. É muito doida essa engrenagem. Muito doida. Interessante também, Rubão. Ô, nega! Chegou aí, tava chupando manga, né, Cuiabano? Pois é, cheguei agora, cheguei aí. Ô, Ricardo, é assim, ó, você falar de modernidade, falar de Quijano, Moisés entra, que ele não aguenta. Ainda bem. Ele não resiste. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros de jornada. Então, Ricardo, maravilhosa sua apresentação, e a fala do Rubens, muito boa, né? Ele esclareceu o pensamento de Quijano. E é interessante a gente observar esse pensamento do Quijano ao analisar a sociedade contemporânea, né? Toda organização social, toda organização política é baseada no pensamento da colonialidade, do racionalismo, da ideia do iluminismo, né? A ideia de civilização é a ideia iluminista. Então, quando a gente fala de civilização no ambiente público, na escola ou na política, a gente está falando a partir, né, desse dado da colonialidade, porque a pessoa que não é civilizada é o bárbaro, é o inculto, é o inferior, né? Então, há também uma gramática colonial dentro da própria organização da sociedade moderna, né? E essa gramática, ela se impõe até nos nossos discursos como docente, por exemplo. Né? Às vezes, em sala de aula, eu me pego falando sobre a ideia de civilização, né? E mesmo discutindo um assunto tão importante, que é a ideia de colonialidade e poder, a gente ainda é formatado, como disse a Ana Carlota, né? Formatado por esse pensamento colonial. Eu acho que para mudar, aí é uma discussão ampla e longa, né? Porque todas a sociedade, a organização
social é controlada por essa gramática, e é uma gramática que entorna, né, nas nossas relações sociais. O que o Rubens falou da ideia de raça é isso mesmo, é fundamental quando o Quijano questiona essa ideia de raça partindo também para o controle do trabalho, né, para a ideia do gênero, né? Então, a raça aí como um elemento maior para discutir outras questões que o colonialismo impôs, né, na América, porque para ele não há modernidade sem a colonização da América, né? Foi a partir da colonização da América que surge a ideia de modernidade. E aí ele toma como exemplo um dos pensadores, o Samuel Wallenstein, que vai tratar do centro e periferia, dessa ideia de centro, como irradiante do poder, do pensamento, né, eurocêntrico, do pensamento racional, e a periferia como esse lugar que vai reproduzir esse pensamento, porque a periferia não tem a capacidade, né, segundo essa visão, não tem a capacidade de promover um pensamento próprio, né? E a gente reproduz isso no dia a dia ainda. Então, quando se discute isso, um grupo de pesquisa, faz com que a gente repense novamente as nossas práticas, né? Eu, como professor, fico pensando na sala de aula, né? Como os professores reproduzem a ideia de hierarquização em sala de aula. O professor como aquele que detém o saber e, portanto, o aluno, ele é um ser inculto, né? Ele é um ser que precisa dessa iluminação, né? Até a palavra aluno significa isso, né? Não iluminado. Então, essa gramática permeia a nossa realidade, é muito, muito chocante, gente. É isso. O Wallenstein, ele fala do centro e da periferia, né? E aí o Racionais MCs traduz como do lado de cá e do lado de lá da ponte, né? Da ponte para cá. Da ponte para cá, da ponte para lá, né? Que é isso, né, gente? É o que o Moisés falou, gente. É difícil. A gente toda hora, quer dizer, eu e Moisés, a gente está discutindo esse assunto há tempos, né? E de vez em quando, né, Moisés? A gente está em sala de aula falando bobagem, né? Que a gente fala que dá vontade de ir lá na parede, bater a cabeça na parede. Mas é isso, é esse líquido amniótico que nos invade. A gente tem que estar falando do assunto o tempo todo para poder. É isso, né, gente? E essa questão de raça, spoiler, viu? Para quem vai fazer a disciplina Inclusão Social comigo, né? Spoiler agora aqui para vocês. Tá? A questão de raça, pensem comigo, ó. O Quijano, ele faz essa relação, né, Moisés, da modernidade com a colonialidade e essa questão de raça e gênero e tal, né? Então, e aí Quijano, ele vai falar do descartável, daquele que tem que ficar fora, do que está do lado de lá da ponte, né? Por que essas pessoas são descartadas, generadas, inferiores, exóticos, pobres, do lado de lá e tal? Porque eles não são modernizáveis. A lógica da modernidade não pode ser aplicada a eles, não funciona no caso deles. E aí agora a gente pensa, o deficiente físico, ele não é modernizável, ele dá trabalho para modernizar. O autista dá trabalho para modernizar. O cego dá trabalho para modernizar, né? Ele não é modernizável. E se ele não é modernizável, logo ele é descartável. Nessa lógica da modernidade, colonialidade. Loucura isso, né, gente? E o mais triste, né, Rubão, é que essa lógica, ela só aponta um caminho, né? Que é esse caminho, digamos que é um caminho evolucionista da própria cultura, né? Da própria humanidade. E é muito triste, porque há outros caminhos, né? E esses pensadores estão discutindo, a gente discute isso no dia a dia. Como professores, a gente discute isso em sala de aula, né? De como procurar novas formas ali, que não seja aquela padronizada. E a partir do momento que não que as culturas elas são vistas de maneira hierarquizada, né? E que há um caminho a ser seguido para chegar a essa modernidade, aí o mundo precisa repensar, né? Eu fico pensando bastante na ideia de progresso, né? Que hoje no Brasil também se discute bastante. E com a ideia de progresso vem a ideia da destruição ambiental, né? Sim.
as Progresso pessoas é um elas sinônimo de modernidade, sim, né? Sim, chegaram num ápice da sociedade que destruir o próprio mundo é a ideia de progresso, de civilização, a ideia racional, né? É a ideia de evolução, né? É a ideia de evolução. E pensamentos ambientais, como o pensamento dos indígenas, né, de preservação da natureza, é um pensamento, como disse o Rubão, um pensamento considerado bárbaro, né, inferior, haja vista que não promove uma ideia de progresso. É chocante, gente, e é importante que a gente discuta isso, né? Sempre. E acho que agora o Ricardo vai entrar na fase pior da história, que é quando essas coisas vão para o celular, vão para o controle remoto da TV. Aí vai ficando pior. Aí que a gente surta mesmo, né, Ana? Já estava ruim, vai piorar. Vai piorar. Vai lá, meu filho. Aí a gente chega na nova fase do colonialismo, né? Porque aí eu penso assim, eu vou lutar contra quem? Contra Minha quem? baioneta? Exato, Ana. E agora? É contra quem? Tudo isso que a gente está falando, o Google já está aqui só registrando de todo mundo. Tá só botando a gente numa... Vai aparecer foto de baioneta no stories de todo mundo agora. Compre a sua. Cidadãos de bem. Agora entra nessa fase do colonialismo de dados, né? Que ele combina as mesmas práticas predatórias do colonialismo histórico, que é o que a gente estava discutindo, né? Com a quantificação abstrata de métodos computacionais. Então, agora, esse colonialismo novo, ele faz o quê? Ele se apropria da vida humana. Olha que loucura. Por meio da captura em massa de dados, que passa a ser central, né? Que esse é o que é levado, né? A sua atenção, o seu tempo, o seu desejo, né? Isso passou a ter um valor e como né, com a prática antiga, né, do colonialismo, que é de tirar do outro tudo, né, agora, né, é feito de uma forma muito mais silenciosa, né. Então agora, né, eles chamam agora de data relations, né, que são os novos tipos de relações humanas, né, que permitem extrair as informações pessoais, né, para uma exploração lucrativa, né. Então a vida social se tornou um recurso, né, que ele pode ser extraído, né, e utilizado pelo capital, né, como uma forma de acumular riqueza. Então, quando a gente está usando Instagram, Facebook, a gente dá uma curtida, ou a gente conversa sobre algum determinado tema, né, além da questão da modulação, né, que é uma outra questão também que o algoritmo também consegue fazer, que é modular aquilo que vai ser apresentado, né, eles conseguem extrair esses dados, né. Então, o novo eu colonizado, olha que louco isso, vê as práticas das empresas de dados invadirem os seus espaços mais íntimos, né, tornando o rastreamento uma característica permanente da vida, né, delimitando, inclusive, o que cada ser humano pode explorar em relação aos seus semelhantes, né. Isso, para mim, né, é o Instagram puro, né. Eu vou deixar o outro ver aquilo que eu quero que ele veja, aquilo que ele, né, aquela percepção que eu quero que ele e engraçado é que é algo que tem um sentido muito perigoso, porque a pessoa acha que está passando alguma coisa, mas no final das contas, ela está doando aquilo, né? Doando não, ela tá tendo aquilo extraído, né, da própria vida, e aquilo tem um valor, né? Então, esse processo de alteração comportamental, ele é conduzido por meio de sistemas de IA, né, que eles utilizam essa coleta, né, esse processamento de dados, junto a sistemas algorítmicos, né, para modular essas tomadas de decisão. E isso é algo que a gente pode
é tão forte, né? Porque quando eu estava ali, eu fico pensando assim, né? Nossa, né? Quando a gente estuda sobre colonialismo, a gente fala, nossa, mas, né? É difícil sair disso. E agora a gente vive um novo colonialismo e é difícil do mesmo jeito, né? Porque como nós não vamos usar um Gmail, né? Como nós não vamos usar aqui, sei lá, um PowerPoint para apresentar uma apresentação? Existem alternativas? Existem, né? Mas exigem, né, um conhecimento maior, exige um compartilhamento maior, né? É muito comum alguém chegar e pedir, né? Olha, me manda tal coisa em PDF. Então ele já está, né, te obrigando a usar um recurso que às vezes você não tem, mas é só aquele que vai ser aceito porque, teoricamente, aquilo não vai ser alterado de uma maneira tão simples como um Word, por exemplo, né? Que você pega e altera, abre, né, o arquivo. E é uma falsa ilusão de segurança, né? Porque basta pagar e o seu PDF ele pode ser editável, né? E assim vai. Né? O novo eu colonizado, gente, o nível de sofisticação, o nível de sofisticação da maldade colonial é tanto que hoje ele não precisa dar um tiro, não precisa derramar uma gota de sangue para ele extrair toda a riqueza dos novos nós colonizados. Ele leva tudo. Tá feliz da vida. Isso é insano. Insano. O nível de sofisticação por meio dessa datificação da vida é tão louco que nós nos permitimos ser colonizados e não conseguimos escapar dessa lógica. Não conseguimos. Estamos aqui, numa reunião que, se não fosse essa colonização por meio dos dados, nós não estaríamos aqui. Como é que estaríamos ouvindo o Moisés lá do Mato Grosso? Eu não ia sair do Mato Grosso e vir aqui só para ter uma reunião de 2 horas. Carlos de Minas Gerais, né? Assim, enfim. Exatamente. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Levantou a mão que eu não consigo ver. Ricardo, é o Moisés, você estava apresentando a reflexão, né, do colonialismo de dados, eu fiquei pensando num filósofo italiano, Maurizio Lazzarato, eu não vou lembrar o livro agora, que eu não devo ter em PDF, mas ele trata sobre a construção de mundos possíveis a partir da publicidade, né? A publicidade, entenda-se o capitalismo, né, na sua potencialidade máxima. E a gente percebe que as redes sociais, a internet de uma forma geral, né, todas essas tecnologias de informação, elas pegam os nossos dados, né, e elas conseguem fazer com que a gente seja influenciado para comprar, para adquirir qualquer coisa ali, mesmo não querendo, né? Exemplo, às vezes eu entro aqui no Google para ver algum livro, sei lá, na estante virtual ou na Amazon, e esse livro ele é apresentado o mês todo, o ano todo para mim, caso eu não compre, né? Buscando que eu seja influenciado, né? Nessa busca que eu fiz ali na internet. E eu estou falando do livro, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser um relógio, né? Às vezes eu converso com a minha esposa e ela fala assim, ela fala alguma coisa em relação a algum restaurante para a gente ir, coisa e tal. E na conversa ela entra nas redes sociais e aparece o restaurante, que ela nem curtiu a página, né? E eles ouvem a gente, cara. Eles ouvem a gente e eles conseguem isso que você está falando, isso que você está falando é tão grave e é feito de uma maneira tão desrespeitosa, né, que as empresas fazem, porque todo mundo sabe, mas ninguém assume, porque não existe uma legislação avançada a um ponto que proíba que isso aconteça,
né? Até porque, se algo é feito aqui, o servidor dele está nos Estados Unidos. Então, o que a gente determina aqui, eles não praticam lá. Então, a informação, ela tem sempre, mais para frente, a gente vai perceber, ela vai do colonizado para o colonizador. A informação, ela tem sempre esse fluxo, né? Porque isso é algo que, com qualquer pessoa que a gente conversa, a gente percebe, né? A gente está conversando sobre, vai aparecer uma propaganda do Mercado Livre, ou no Facebook, sobre aquilo que a gente conversa. Ou seja, isso está tão evidente, mas não dá para provar, porque a gente não tem acesso ao algoritmo, porque ele é privado. Então, isso é uma coisa que o autor traz, né, é breve, né, que ele traz essa ideia de que o neoliberalismo o colonialismo dorme no neoliberalismo, porque um se alimenta do outro também, né? Porque para vender, o Estado faz de conta que não vê, né? Acontecem essas trocas, né? Ele não tem mais esse poder, né? Porque aquilo que é o financeiro está ditando as regras, não é mais aquilo que é humano que o Estado está olhando, é aquilo que tem algum valor financeiro. Muitas vezes a gente vê, eu lembro isso que você falou, me fez lembrar, na época da pandemia, eu lembro que o governador estava todo orgulhoso, que o Estado fechou com caixa milionário, mas um monte de gente passou frio, morreu de fome, né? Ou seja, o mercado, né, ditou aquilo que é importante, né? O humano, né, aquilo que é humano, né, que é aquilo que a gente se organizou como Estado para ter algo que, né, que possa dar o mínimo, né? O Estado já virou algo que é mais um mecanismo para servir, né, essas grandes empresas, né? Como Google, Facebook, Amazon, né? O que aconteceu aqui nas eleições, né, de 22, né? E as anteriores também, né? É algo bem visível, né? Isso que você fala, E né? as práticas, né? As práticas do livre comércio, as práticas relacionadas às regras, né? Por exemplo, da política, dentro das redes sociais, elas são abolidas, né? A rede social se torna um espaço em que as regras não existem, né? Não existem, né? E isso é interessante, porque países como o Brasil ainda está discutindo essas questões de como fazer com que a internet seja regulamentada, né? Para que as pessoas a usem respeitando, né, a diferença, respeitando Com o outro. responsabilidade. E quando a gente vê práticas como essa, de uma conversa informal entre eu e uma pessoa, né, que a gente nem digitou nada no Google, a gente conversou perto do celular, e o celular em seguida apresentou ali, né, os nossos desejos. Sim. A gente só comentou, e o celular apresentou os nossos desejos para moldar esse desejo e fazer com que a gente gaste, né? Quer dizer, fere uma prática de comércio mesmo, né? Sim. O Ricardo e Moisés, o Carlos quer falar, a Elizabeth quer falar, e a Gabriela e Janizele também acho que quer falar. Eu acho que eu vou começar a conversar com a minha esposa para ver se entra $1 milhão na minha conta amanhã, essas coisas, para ver se o Google me escuta. Ele vai te causar o desejo, Rubens. Vai lá, Carlos, Beth, depois Gabriele também, pode falar. Gente, boa noite. Eu ouvindo aqui, lendo, eu de uma experiência de uns 3 meses atrás, eu conheci uma mulher em situação de abrigamento, né? Eu tenho uma situação que eu coordenei e, assim, aí ela me ligou me falando que no Face dela, ela não tem mais contato nenhum com a pessoa. E aí ela resolveu fazer um Face porque já tem uns 4, aliás, tem uns 8 anos que ela está afastada dessa pessoa, do agressor, e no Face apareceu sugestão de amizade, ele. Então, assim, é uma coisa que ela entender, né? Ela queria até ir na delegacia de crimes virtuais, achando que ele... E ainda brinquei
com ela, eu falei, não, isso aí são sugestões, a gente brinca para amenizar a dor do outro, né? Eu acabei falando, não, é uma sugestão, o Google faz isso mesmo, puxa. E aí, minha filha, ela é formada nessas questões de redes, e ela falou para mim assim, mãe, com certeza ele recebeu lá, porque se houve a troca dos dados, ela recebeu, ele recebeu. Fala para ela excluir, não ter rede social, porque é isso a dominação, não tem marco regulatório global, e é isso que vai ter, uma hora ele vai achar ela, porque que loucura. Tá puxando, né? Que loucura, né? A gente está bem, a gente fica exposto, né? Eu conheço gente que tampa a câmera desliga tudo, deixa todas as aparelhagens fora. Minha filha é uma dessas, que ela tira toda a aparelhagem do quarto, deixa na sala, porque ela fala assim que nós somos vigiados, né? Então... Vai lá, Carlos. Da fala do Moisés, me despertou para duas situações. A primeira é um exemplo prático que aconteceu comigo esses dias, em relação e que está diretamente atrelado na continuidade do texto, do segundo item, dessa relação dos dados com o fomento ao consumo, né? Conversando aqui em casa, e surgiu o assunto de graduação. E aí, do nada, eu conversando com a minha esposa, graduação, e minha menina fala, graduação 100% online, nota máxima no MEC. Aí eu falei, uai, de onde você tirou isso aí? Ela falou, toda vez que eu pego o teu celular e vou assistir algum vídeo no YouTube, que ela pode pegar no final de semana, aparece essa propaganda. Então, a gente já consegue ver na prática que fomenta o consumo com base naquilo que é conversado ou que é procurado na internet, né? E há uma outra fala do Moisés, que eu também achei muito bacana, em relação ao regramento, ou a falta de regramento nesse espaço, né? Quando a gente teve um momento que foi bem notório, da proibição de propaganda ou vinculação de consumo para criança no horário, na televisão aberta, né, no horário na parte da manhã, por exemplo, durante o dia, foi até o que fomentou a não ter mais programas infantis na parte da manhã. Hoje na internet, nas redes, a gente não tem esse controle, né? Então, o que a gente visualizou uma significativa alteração social por meio da regulamentação, nós temos uma mudança social também significativa, porque o meio mudou, né? As crianças hoje não têm tanto acesso até mesmo por vontade deles, à televisão aberta, vão buscar por outras fontes. E o regramento ainda não está consolidado para garantir uma série de questões, inclusive para fomentar a questão dos dados e dessa indireta ou direta relação de consumo ou oferta de produtos e serviços, né, em decorrência disso. Eu ouvindo aqui a Elizabeth e pensando, né, enquanto uns tentam esconder, vamos dizer assim, para que não seja descoberto aí, né, como ela falou, está sendo vigiado e tudo mais, outros já fazem o contrário, né? Querem estar expostos até demais. E aí é muito interessante ver o comportamento humano, né, diante desses dados, diante da exposição ou não, ao mesmo tempo que a gente está aí, assim, agora já estamos inseridos, né, e como não utilizar, parece que não conseguimos ver mais a vida sem, né, tudo isso que a gente tem vivenciado com as tecnologias, mas é bem interessante. E outra coisa também, quando o Moisés estava falando sobre professores, né, eu até fiquei pensando realmente quantas coisas a gente fala, né? O Rubens falou de tacar a cabeça na parede, fala, e está inserido, está tão dentro de nós que mesmo quando a gente tenta desvincular,
né, da parte colonial, de tudo que está envolvido, é muito difícil. E é muito difícil falar isso também para os jovens, né? Eu dou aula para os jovens e é muito difícil. Eu vejo que um ou outro, né, ali tem um pouquinho mais dessa mentalidade, pode conseguir enxergar, mas os outros acham que não tem nada a ver. Tudo aquele negócio, não, mas como é que vai? Não tem nada a ver isso, não, é assim mesmo, né? É assim mesmo. E é mais fácil assim mesmo do que pôr a cabecinha para pensar e não ser assim mesmo, né? Então, é bem complicado. Quando a Grazi estava falando essa questão dos jovens dentro da escola, fiquei lembrando bastante da plataformização que eles estão fazendo com o ensino, né? Pelo menos aqui, agora que estou mais ativamente dentro da escola, eu percebo o tanto de plataformas que os alunos eles precisam entrar todos os dias e responder questionários. E aí uma das coisas que eu estava comentando com eles, acho que foi logo no comecinho das primeiras aulas, foi se eles entendiam o porquê que estava acontecendo essa plataformização. E aí eles falaram, é mais fácil para a gente responder as perguntas e porque normalmente quando você registra uma aula, automaticamente o sistema joga perguntas em uma outra plataforma que já gera dados, né, gigantescos, tanto dos professores como dos alunos, e ele joga em outra plataforma questões sobre aquela aula que você deu. Um modo do Estado observar se o aluno está recebendo o conteúdo que ele propõe, e o professor ele está dando aquele conteúdo, então se o aluno não atinge uma determinada nota, o professor ele não está ensinando direito, vamos, né, colocar assim, e os alunos eles entendem que essa plataforma é uma forma deles pararem de escrever dentro do caderno e não ter mais essa questão de ficar pensando tanto. E aí quando eu falei para eles que claro, a gente teria que usar essa plataforma por uma determinação, mas que a gente usaria o caderno, eles ficaram tipo, como é que a gente vai usar o caderno, sabe? Para que a gente vai usar o caderno se a gente tem uma plataforma? E aí, quando eu coloquei eles para fazer uma discussão, eles ficaram, a gente não pode pesquisar, assim, o que é essa discussão, o que a gente vai falar sobre? Eu falei, não, gente, é simplesmente você falar aquilo que você acha, ou, né, enfim. E eu vejo que essa questão da plataformização é muito grande, eles não percebem a dimensão dessa vigilância que há dentro, né, da plataformização. E aí eu fiquei lembrando bastante quando a Grazi estava falando dessa questão na escola. Eu coloquei aí no chat para vocês, não sei se vocês conhecem o Educamídia, é do Instituto Palavra Aberta. É uma iniciativa que começa lá com jornalistas e o foco é uma educação midiática, né? Para que esses jovens percebam o que está por trás dessa máquina, né? De tecnologia, né? É muito interessante. É gratuito, porque eles têm toda uma parceria, e lógico, com grandes grupos, né? O próprio Google apoia, mas eles fazem um trabalho interessante com professores, né? Para ajudar os professores nesse trabalho com os alunos de levar uma leitura crítica, enfim, e que eles possam pensar nessa questão da mídia também. Interessante. Oi, boa noite. Eu coloquei no chat também sobre aquele documentário Dilema das Redes, né? Que saiu, acho que de 2020, é muito bom. E fiquei até com vontade de assistir ele de novo, que eu não lembro muito bem, acho que eu assisti quando lançou, e aí fomentando tudo isso, né? Trazendo esses assuntos, eu achei bem pertinente. E me lembrou também uma influencer que tem no Instagram, chama Polly Oliveira. Não sei se alguém conhece, ela sempre ficou um pouco mais famosa, né, como influencer, falando sempre com pautas mais feministas, e ela milita sobre a desconstrução de um corpo ideal, né, desse corpo padronizado,
e que é reproduzido e incentivado pelas redes sociais. E ela percebeu que as postagens dela não estavam sendo entregues, porque tem uma lógica de algoritmo deles entregarem mais, de render mais a sua postagem. Olha E ela o percebeu FT que não aí, Ricardo. estava. É o Shadowban. Olha o Shadowban. Ela percebeu que não estava sendo entregue. E aí ela começou a fazer um experimento. Ela tem um corpo, né? E ela milita para esse corpo dela, que não é um corpo padronizado, um corpo esperado, né? Que as redes sociais incentivam. E ela fez algumas fotos dela na inteligência artificial e no Photoshop. Então tem lá a cabeça dela, né? O corpo todo montado. E aí ela começou a fazer postagens com essa foto de inteligência artificial, e ela pediu para as seguidoras dela escrever nos comentários em quanto tempo essas pessoas recebiam, era entregue esse conteúdo. E todo mundo colocou assim, em 5 segundos, nossa, 10 segundos, faz tempo que eu não via postagem sua. E ela começou a fazer isso com alguma frequência, e até saiu num programa, né? Depois eu vi uma entrevista dela, ela falando sobre esse experimento dela, que realmente começou a entregar muito mais o conteúdo. E como ela começou a criar postagens ajudando outras mulheres, ela criou um instituto e hoje ela tenta ajudar a arrecadar por Pix, né, para ajudar outras mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade. Ela começou a mesclar nas postagens dela fotos se insinuando, ou fotos mais de calcinha e sutiã, fotos geradas, e aí logo depois vinha uma foto ou no vídeo, logo depois, uma mulher, ela contando sobre a situação de alguém, que ela, na verdade, já estava pedindo um Pix. E aí ela começou a perceber que realmente isso funcionava. Então, às vezes a gente vê aparece para mim umas postagens dela, assim, a primeira foto é ela de biquíni, né, gerada pela inteligência artificial, logo depois já vem contando a história de uma mulher que ela está ajudando, e na legenda ela até brinca, ela coloca assim: oi, algoritmos, vim aqui falar sobre a minha viagem para Dubai, e aí ela vai colocando algumas palavras soltas que chamam mais atenção, de viagens, de produtos, de itens, e as seguidoras já percebeu, então ela conseguiu provar como isso vai acontecendo mesmo na prática. E ela entendendo isso, as postagens dela alcançam muito mais. E é bem, bem surreal isso, né? Você fala assim, nossa, como realmente isso vai acontecendo. O algoritmo, ele cria esse padrão cultural, padrão estético, né? E ele vai entregar, né, aquilo que ele, né, aquela visão, né, eurocêntrica daquilo que é padrão. Então, esse caso é muito semelhante ao que acontece com o Ferrez. Com o Ferrez aconteceu a mesma coisa, né? Ele tem um podcast, atrás é uma favela, ele trata sempre de cultura marginal, né? Rap, essas coisas, e ele fez um evento e ninguém foi. Ele falou, mas como? Eu tenho tantos seguidores e ninguém foi? Ele sofreu o Shadowban, conseguiu provar, abriu um processo contra o Facebook e ganhou. É um dos poucos casos no Brasil de uma pessoa que conseguiu comprovar que sofreu Shadowban. Esse caso que você está falando é uma pessoa que sofre Shadowban, mas ela conseguiu usar o algoritmo para driblar o próprio algoritmo, né? Que o Ferrez não conseguiu fazer. O que ele criava não era entregue mais. Simplesmente assim. É muito louco mesmo. Vamos fechar essa parte aqui, Ricardo? Vamos. A gente continua na próxima. Vai para a Giovanna Zuboff. Ah, saiu. Opa, perdão. Acho que Você tirou. Agora que eu vi que tá aparecendo a Kiara aqui. Vamos lá. Então, em 2015, eu achei que era Xoxaná. Pode ser. Por causa do filme dos Bastardos Inglórios. Tem uma personagem que chama Xoxaná. Não, eu que falei errado. Cunhou o termo do capitalismo de vigilância. Né? E nesse novo tipo de capitalismo praticado e liberado pelas empresas de tecnologia, né? Ela vai armazenar essas grandes quantidades de dados, né? E esses dados são as principais forças do capitalismo atual. Então, eles estão muito juntos ali, ó, esse colonialismo de dados, o capitalismo,
né, e o neoliberalismo, né? O Google, Facebook, Amazon e Microsoft teriam não só o poder de extrair, mercantilizar e controlar os comportamentos, né, como né, cada um deu um exemplo aqui, mas também de produzir novos mercados, né, porque agora, né, com esses dados, ele tem uma capacidade de predileção analítica, né, e ele pode modificar as atitudes, as práticas, os hábitos, né, e assim por diante. Né? Rubens, a gente continua ou você quer que encerre? Acho que essa é a última parte, né? Você vai falar as linhas abissais e aí depois tem considerações finais. Pode ser, pai. Tá. Então, continuando aqui, até que a Kiara já desistiu. Ó. Calma, Kiara, tá acabando. De acordo com o Boaventura de Santos, né, na época da colonização, criaram-se essas linhas, né, que dividiam o velho mundo, né, que era a Europa, e o novo mundo, as Américas, né. Essas linhas, elas ainda se mantêm presentes na forma de pensar, né, dos ocidentais, inclusive nas relações sociais, né, nas relações políticas, né, e culturais, né. E a realidade social estaria dividida entre esses dois universos, né, deste lado da linha e do outro lado da linha, da ponte para cá, da ponte para lá. Ou seja, tudo que está do outro lado da linha, fora do centro da modernidade ocidental, vai ser desconsiderado, né? Por isso que sofre shadowban, por isso que o material criado não é entregue, né? E esse fluxo ele tem um sentido único, né? O que acontece longe desse centro, né? Que é pensado de uma maneira, né? Eurocêntrica, ele é inexistente, né? Uma vez que, né, sequer é visto ou considerado. Né, a gente consegue acessar, por exemplo, o que acontece em Gaza, né, não muito pelo que os algoritmos mostram, mas mais pelo que as pessoas que estão lá com o celular postam em uma rede como WhatsApp, e isso acaba tornando uma outra dimensão. Mas aquilo que é orgânico, né, que é de mercado, né, isso é sempre colocado debaixo do tapete, é algo sem importância, é algo que não vai ser visto, é inexistente, é desconsiderado, né, e assim por diante, né. E, resumindo aqui, né, os produtores de tecnologia, então, eles pouco se importam, né, com os consumidores do sul global, salvo receber, né, de nós aqui, né, o feedback para melhorar cada vez mais seus próprios produtos, né, ou às vezes eles encontram um nicho ou outro que é mais lucrativo, né, então o que importa para eles são os dados, né, os dados que eles coletam, né. E o autor traz também, né, a partir né, dessa distância grande, né, ele traz essa questão, né, do mundo que está em transformação. Então, ele traz essa questão, né, que a China agora, ela está caminhando para superar os Estados Unidos, né, como a nação mais rica do globo, né, e esses autores, né, o Coudry e o Mejias, né, acredito que seja assim, né, citam um mundo, né, que ele é bipolar. Então, sendo os Estados Unidos e a China as duas principais potências, né, antagônicas, né, na era do colonialismo de dados, e a produção industrial, que já vinha há algum tempo se deslocando para a Ásia, né, e agora também, além do mero chão de fábrica, né, tem países como China, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Japão, né, agora elas são as principais fontes de inovação. Olha como o mundo se transformou, né, eles eram aquilo que produzia, né, eles eram os colonizados, e agora eles são as fontes de inovação e de produção de tecnologia. Deu uma virada, né, de mesa, né? E a gente vai perceber, né, no próximo capítulo, acredito que seja o Becker que vai trazer para vocês, né, essa coisa da Huawei, né, da 5G, né, que é proibida em vários países, porque eles têm medo, né, apesar de vigiar o mundo inteiro com Google e Facebook, eles têm medo que a China faça a mesma coisa, né, com a tecnologia 5G e etc, né. Então, só para encerrar esse capítulo, né, nas considerações finais, o autor ele faz esse resumo, né. Então, ele traz aqui para fechar que o colonialismo ele é dotado de 3 fases, né. A colonização das Américas, né, a colonização da Ásia e da África, né, e depois, né,
após o término da Guerra Fria, e com esse avanço do neoliberalismo no mundo, né, e com esse advento das tecnologias da informação, surgiu um terceiro tipo de colonialismo, que é o que a gente vive agora, né, que é o colonialismo de dados. Ele é mais um, né? Eu acredito que, né, provavelmente existem outros, né? Mas esse é o que o autor trouxe, né, para a gente. Acho que encerrou por aqui. O próximo capítulo é esse aqui. Show de bola. Vocês querem que eu continue? Não, aí a gente fala depois, na próxima. Não dá tempo, né? A gente entrar. Tá bom. Não dá tempo, né? Mas o mais legal ficou para a próxima. Eu acho que a gente deu bem legal. Uma introdução bem legal, né, gente? Pra gente começar a falar do assunto, né? E aí, assim, é bom, né, a gente ler o texto, né, para todo mundo poder participar, né, contribuir, né? São textos muito interessantes, é uma leitura rápida, tá? É uma leitura bem rápida, bem fácil, assim. Eu fiquei lembrando que quando a Grazi comentou aí que as pessoas hoje tem alguns que são loucos por aparecer, né? Aí às vezes eu morro de dar risada, assim, quando o cara sai da prisão, escapa, foge, né? Ou ele é um criminoso procurado pela polícia, ele vai dar festa, ele posta em rede social, ele mostra onde é que ele tá, não sei o quê. Por isso, rapidinho, acha o cara e prende, né? Eu falo, mano, nem se esconder mais, os caras sabem, né? A rede social, parece que a rede social cozinha o cérebro do cara e a pessoa tem que mostrar o que ela tá fazendo e onde ela tá, né? É uma loucura isso. Não sei se vocês viram o caso de um rapaz que roubou ao vivo, fazendo uma live. Roubou um carro, transmitindo ao vivo. Eu vi. Né? E foi pego. Que coisa mais maluca. Estritamente, né? Parece que a pessoa ela quer aparecer, é o ápice aparecer, o resto não importa. Aí você pergunta, ele queria o carro ou ele queria visualizações? Acho que ele queria curtida. As duas coisas não dava. Tem as pessoas que morrem, né? Vai no penhasco, naqueles lugares para tirar foto, num lugar muito perigoso, e acaba caindo, né? Tem um lugar que é meio, entre aspas, famoso por isso. Né? Acho que é na Ásia, não sei, que as pessoas vão tentar tirar selfie, acho que esse é o desafio e acaba caindo, né? Já teve alguns casos assim. Então, assim, é um assunto que a gente precisa realmente estudar, né, gente? A gente precisa ler. Quando eu reli, viu, Ricardo, aí na parte final desse capítulo, quando ele falou das linhas abissais, né, esse negócio de separar o de lá com o de cá, né, aí eu fiquei lembrando, inevitavelmente a gente lembra da sala de aula, que é onde é o espaço que a gente trabalha, né, como essa linha abissal é muito marcada, né, o professor do lado de cá, o aluno do lado de lá, né. O capítulo esse primeiro capítulo eu achei fantástico, porque ele traz uma síntese total, né? A gente que fez outras disciplinas discutindo esse assunto, ele traz todo vale deixar marcado, sabe quando você quer pegar um trecho, alguma coisa, ele resuminho. Vocês precisam ler os outros é que prepara o coração. Gente, é isso. Olha, para nós nos encontramos, né? A maioria de nós, quinta, né? Quinta, sexta, sábado, estamos lá na GED, vamos viajar dos nossos lugares, né? E eu ia pedir assim, encarecidamente para vocês, tirem uma noite do sono de vocês e deem uma olhada no livro dessa mulher, da Catherine Walsh. Ela está sendo extremamente generosa conosco. Esse livro dela não foi lançado ainda, em lugar nenhum. Então ela mandou, e quando eu lancei a proposta lá que o Diego nos provocou, né, para bater papo com ela, para comer uma pizza, ela na hora aceitou, vamos comer uma pizza, tomar um vinho, vamos fazer um bate-papo, vocês podem gravar, podem filmar e publicar isso lá na revista. E aí ela falou assim, a gente pode aproveitar e bater um papo sobre o livro, vocês podem dar uma lida. Então acho que seria assim, elegante da nossa parte, ler o livro e chegar lá com questões para conversar com ela, né? Vocês, pelo amor de Deus, me deixa na fogueira lá, não sozinho, tá? Ela fala um excelente portunhol, não precisa se preocupar com língua, que ela entende português perfeitamente e fala português quase que perfeitamente também. Tá? E ela é gente boa. Tem algumas coisas dela que eu não gosto, mas tá tudo certo, é uma coisinha ou outra só, mas no resto ela é freiriana, muito freiriana, trabalhou com Paulo Freire muitos anos, então vale a pena. Sem falar que esse livro dela aqui, Ana Carlota de Andoleno, né, Ana?
Tá muito bom, né? É um também que a gente, numa sentada, dá para ler. Sim, e a apresentação é muito legal, porque fala muito sobre ela. É. Quem escreveu lá, eles que escreveram a apresentação. Então é legal para a gente saber um pouco mais sobre ela, né? Então é isso, vamos aproveitar, né, gente? A gente conseguiu um feito, assim, que para o Brasil é de poucos, né? Ela não vem muito no Brasil, essas pessoas não vêm muito no Brasil. Então vamos aproveitar, né? A gente tem a oportunidade de estar com ela, né? No mini curso na sexta-feira e também lá no hotel, enfim, todos os lugares. Tá bom? Tirei um tempinho, dei uma lida no livro, vamos trocando mais ideias. Se não conseguir ler tudo, lê uma parte, aí divide, um lê uma parte, outro lê outra, tal, para todo mundo chegar lá sabendo do que está rolando, né? Quem quiser tietar, agora não dá mais tempo, né? Eu já pedi o livro impresso, acho que a Ana também já tem impresso, né? Aí dá para tietar, né? Mas quem não tem impresso, leva no PDF mesmo. Então, e até que tirar uma foto para pôr no Instagram. Né? Olha. É para fechar mesmo, Ricardo. O PDF dele ficou disponível lá naquela plataforma, não é? Que eu entrei, olhei, não achei. Não, onde tem para comprar. Não, lá não tem o PDF. Eu mandei o PDF aonde, gente? Eu não lembro onde mandei o PDF. Se eu não mandei em lugar nenhum, eu mando. Foi no grupo, não foi? Eu acho que numa... Eu mandei no grupo? Chegou a mandar já? Tá. Da Catarine? Não tem. Esse aqui? Acho que eu mandei no grupo já, mandei? Você mandou para comprar. Só o link para comprar. Aí demoraria 45 dias para chegar aqui na minha região, aí não ia adiantar. Para esse tempo, né? Para esse momento. Por que você não pediu com o endereço daqui? Mas eu queria ler, né? Antes de chegar aí. Aí eu vi que eu não ia dar tempo mais. Tá. Aí eu queria saber se tem PDF, pelo Olha, menos eu desculpa, pessoal. Eu juro que eu tinha mandado o PDF para vocês. Jurava mesmo. Eu tô meio nessa lerdeza ultimamente. Mas eu mando o PDF agora. Terminando aqui, eu já mando. Eu boto lá no grupo, tá bom? Aí eu devia ter tem pedido, acesso, mas eu pelo menos, achei ao que não PDF. tinha. Eu achei que não tivesse um PDF. Quando você mandou o link, mandou para comprar, eu fui ver tudo isso, falei, então não tem PDF. Então tem, que bom. Ela mandou o PDF. Ela mandou. E ela já mandou uma segunda parte dele, que eu falei, não, vamos ficar só nesse daqui mesmo. Enfim, gente, mas eu acho que não precisa falar só desse livro, a gente pode falar de outras coisas também que a gente quiser. Ela é super versátil, né? É muito bom falar com ela. Tá? Obrigado, vamos dormir? Tá na hora, né? Tudo bem.